Psicóloga, se já olhaste para a tua agenda com poucos pacientes e sentiste frustração, comparação com outras colegas e até dúvidas em relação ao teu trabalho, este episódio é para ti. Porque hoje eu quero dizer-te algo que podes construir muito bem o que te ensinaram até aos dias de hoje, ou aquilo que tu decidiste acreditar, que foi a agenda cheia é sinónimo de sucesso. Se calhar não é bem assim. E em alguns casos, a agenda cheia pode até te afastar desse mesmo sucesso. Vamos, acompanhem-me para este episódio de Desabafos de Psicólogos. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Vivemos numa cultura onde ter muito parece sempre o melhor. Mais pacientes, mais consultas e mais agenda cheia. E quando isso não acontece, surge a comparação. A dúvida: será que não sou suficientemente boa porque não consigo atrair o número de pacientes suficientes para eu conseguir viver da psicologia? A pressão pá, vem e enche-nos com aquele desejo de realmente termos os nossos horários preenchidos. E isso acontece às vezes mesmo antes de estarmos preparadas para ter essa agenda cheia. Ou mesmo algumas psicólogas muito experientes que têm a agenda cheia, mas não encontram espaço para refletir sobre os casos, fazer formações de caso, planear a intervenção, fazer a devida avaliação e planear a intervenção. Ah, se eu te disser que esta fase, numa fase inicial de menos volume, ou então quando a psicóloga já tem experiência e tiver momentos para se centrar e para olhar para os seus casos clínicos, para os planear, pode ser a fase pode ser o mais importante da carreira da psicóloga. Então, por um lado, aquela psicóloga que ainda não consegue encher a agenda, uma vez que está no início e precisa de momentos verdadeiramente para pensar os casos, e depois temos uma psicóloga já mais experiente que ainda assim percebe que é importante ter alguns momentos na agenda para refletir sobre os seus pacientes. O que é que nos diz a ciência? A ciência é clara, fala-nos que uma agenda cheia não garante que a psicóloga tenha melhores resultados clínicos. Pelo contrário, cargas elevadas, e eu estou-vos a falar de mais de 25 pacientes por semana, podem estar associadas a diversos fatores: maior exaustão emocional, maior risco de burnout e menor eficácia nas intervenções. Alguns estudos mostram mesmo que o burnout de psicólogo, psicoterapeuta, pode reduzir significativamente a evolução dos pacientes. Claro, porque assim, se é o psicólogo que acompanha o seu paciente, faz o caminho com ele no sentido da evolução desse mesmo paciente, redução dos sintomas e evolução do seu paciente, se essa própria pessoa que dá a mão para fazer esse caminho está ela mesmo no processo de cansaço extremo, como é que ela vai estar lúcida e clara na sua mente para fazer esse acompanhamento? Duvido realmente que seja assim tão eficaz. Ou seja, mais não é melhor, mais pode ser menos qualidade. E é como vos digo,
tanto pode ser numa fase inicial da psicologia, ou seja, da carreira da psicóloga, como numa fase mais avançada. Então, eu pergunto-vos, porque o meu desafio aqui é realmente contornar esta ideia de agenda cheia não é de facto sinónimo de sucesso. Então eu pergunto, o que é o sucesso? Então, se calhar, o sucesso não é ter a agenda cheia, é de facto estar preparada para sustentar a complexidade de cada paciente, cada caso que chega a ti. E isto é independente dos anos que tu tens de prática clínica, se estejas tu no início, no meio da tua carreira ou mais adiante. Aqui, o que eu estou aqui a pensar é que nós devemos nos construir e isto só pode acontecer quando ainda temos espaço. Temos espaço, como eu já falei noutros episódios, para a nossa própria regulação emocional, espaço para pensar o caso, espaço para planear bem as avaliações e as intervenções. Então, a fase em que a tua agenda ainda não está cheia não é um atraso. Ou mesmo a fase em que tu própria fechas a tua agenda, em que tu própria percebes que já não podes aceitar nenhum caso novo, é uma oportunidade estratégica. Porque é aqui que consegues desenvolver aquilo que mais nos diferencia, como boas psicólogas, hum, que é raciocínio clínico, capacidade de formação de caso, integração entre a teoria e a prática e consciência sobre o teu próprio funcionamento em sessão. O mais interessante é que tudo o que eu estou aqui a falar representam os pilares da psicóloga com o C, com o caps look. Daí a minha mentoria CAPS, ou seja, é a psicóloga que tem tempo dentro do seu trabalho para construir estes vários pilares. Então, e reparem, isto que eu estou aqui a falar não se constrói na pressa, constrói-se na pausa. Ter realmente um momento para poder refletir sobre todos os casos clínicos ou sobre os casos clínicos, mediante depois a fase em que cada um dos casos se encontra para vocês planearem. Então, existe um conceito muito estudado que eu gostaria de trazer aqui na ciência da performance. Vocês já ouviram falar da prática deliberada. O que é isto, a prática deliberada? Não é repetir sessões, é praticar com intenção, com foco e feedback. Os psicólogos que investem mais tempo neste tipo de prática, mesmo com menos pacientes, desenvolvem competências mais rapidamente e têm melhores resultados clínicos ao longo do tempo. Ou seja, na prática deliberada, o psicólogo, consegue treinar o seu raciocínio para intervir de forma intencional àquilo que se pretende, tem foco nessa evolução e tem feedback. Ou seja, não é o volume que faz crescer o psicólogo, é a qualidade da forma como aprendes cada caso. E aqui percebam que entra a supervisão. Daí a própria Ordem dos Psicólogos recomendar vivamente nós fazermos supervisão. E mais vos digo, a supervisão é algo que tem que se fazer ao longo da carreira. Eu já tentei desmistificar aqui ao longo de todos os meus conteúdos que a supervisão não é somente quando estamos no início, pelo contrário, os psicólogos que se mantêm mais tempo na prática clínica são os psicólogos que realmente investem na supervisão ao longo da sua carreira. Então, olhando para isto, eu gostaria de trazer três ideias, ok? Que vocês podem usar, três estratégias, que vocês podem usar para realmente alcançarem o sucesso. Então, a primeira
e como eu acabo aqui de falar da importância de nós intervirmos com intenção e de recebermos um feedback acerca dessa mesma, com foco e recebermos essa mesma, um feedback da nossa intervenção, é fazer supervisão. Mas eu gosto de chamar uma supervisão real. Não é fazer supervisão para validar, ok, eu estou a fazer bem, eu estou a fazer mal. Estão a ver, ou às vezes chegam-me psicólogas que me dizem que sentiam que a supervisão era somente para validar se faziam bem, se faziam mal, e não havia um feedback, digamos assim, mais construtivo. E eu digo-vos que a minha supervisão é mesmo para aprender a pensar, para aprender a desenvolver um raciocínio clínico e daí ter que ser feita a formulação de caso para a psicóloga realmente entender qual é a mecânica deste trabalho. Aqui então, uma supervisão que te ajuda a estruturar casos, a perceber o que te está a escapar e a ajustar a intervenção com intenção. Então, esta é a primeira estratégia. A segunda, trabalhar formulação de caso. Aprende a organizar cada um dos teus pacientes com clareza, saber quais são os 4 P's do caso que te está aqui a ser trazido. Então, fatores predisponentes, com as devidas crenças, fatores protetores, fatores precipitantes, fatores perpetuantes de cada uma das dificuldades. Isto dá-te direção clínica, não só reação. E eu aqui estou a falar da formação de caso do modelo TCC de segunda geração, porque se tu usares outro modelo teórico, terás depois que fazer a formação de caso de acordo com esse modelo teórico. Já falei então de duas coisas: supervisão real, formulação de caso e três, refletir após as sessões. É verdade que quando a agenda está cheia, os pacientes entram e saem, entram e saem, entram e saem do nosso consultório ou da clínica na qual estamos a trabalhar. E muitas das vezes nós saímos da consulta para passar para a próxima, quando na verdade deveriam haver algumas perguntas obrigatórias que o psicólogo deveria fazer-se a si próprio. Então, a primeira seria, para além, claro, da autorregulação emocional, e eu ensino isso às minhas mentorandas, para além das questões de, por exemplo, de âncora com base na respiração ou com base na respiração, que seria essa a âncora, mas pode ser outra, uma prática da atenção plena, para realmente voltarmos ao nosso eixo e o próximo paciente que entrar ter, digamos assim, a sua vez garantida, que nós estejamos, digamos assim, frescos, não é? E ancorados para o receber. Mas há outras perguntas que poderíamos fazer cada vez que sai um paciente, que é: o que é que aconteceu aqui? O que é que funcionou? O que é que não funcionou? Onde é que eu me perdi? Ok? Porque nós somos seres humanos e, como eu já disse, as dúvidas surgem mesmo a uma psicóloga muito experiente. Isso até quer dizer que é uma psicóloga responsável, que tem, se tem dúvidas, quer dizer que ela também se questiona a melhor forma de ajudar o paciente. Uma última pergunta: o que é que eu faria diferente? Estas questões transformam a experiência em competência. O que é que eu posso melhorar? O que é que aconteceu aqui? O que é que funcionou? O que é que posso fazer de maneira diferente? Ok? Então, como vocês podem ver, a verdadeira segurança não vem de saber técnicas avulso, como é óbvio, vem de saber quando, porquê e como usar cada uma. E isto baseado, lá está, num raciocínio clínico trabalhado, treinado. Por isso, o que eu vos posso dizer é que lá está, muitas psicólogas querem mais pacientes quando ainda não têm estrutura para o sustentar emocionalmente. Ou então, psicólogas que já têm experiência, sabem o valor de ter tempo, algum tempo disponível para, e daí fecharem a agenda para refletir sobre os casos. E
Quem não fizer, quem achar que a agenda cheia é que é sinónimo de sucesso, vai pagar a fatura mais adiante, com cansaço, dúvida constante, sensação de estar sempre a correr atrás, a apagar fogos. Por isso, não é a falta de capacidade, é a falta de base, é construir esta base de forma metódica para realmente conseguir levar a profissão de psicólogo o mais longe possível. Então, repito, o facto de não teres a agenda cheia quando estás no início ou quando decides pegar na tua prática, é uma fase que não é um problema para resolver, é uma base que tu tens que construir, porque não é sobre ter mais paciente, é sobre estar preparada quando eles vierem. E, de facto, quando tu já és alguém experiente, com certeza vais chegar à conclusão que tens a agenda demasiado cheia durante a semana, durante os dias, vai-te tirar qualidade de vida, vai-te tirar a oportunidade de tu pensar sobre os teus casos clínicos e entregares o teu melhor e com certeza tu vais decidir por ti própria fechar a tua agenda. Se este episódio te fez pensar, guarda-o e partilha-o com um colega que esteja a passar por esta fase. E se quiseres ouvir o episódio completo, já sabes, podes também ouvi-lo, para além de ouvi-lo aqui, no Spotify, no YouTube, também podes ouvir no Spotify. E quero que, sobretudo, que leves aqui a frase: crescimento sustentável não se constrói na pressa. Constrói-se na consciência, na prática intencional e na coragem de não te comparares com o ritmo dos outros. Lembra-te e relembra-te as vezes que for necessário, a agenda cheia não é sinal de sucesso.